Fala, turminha! Como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia abençoado, maravilhoso, trazendo conteúdo top, porrada pra vocês. E esse vem a pedidos de todo mundo que vem acompanhando a gente, olhando aqueles vídeos maravilhosos sobre financiamento. Inclusive estamos crescendo muito um vídeo aí, que é o mais completo desse maravilhoso YouTube. E já acessório a isso, surgiu algumas dúvidas, que é a seguinte: quais são os custos ao fazer um financiamento imobiliário? E hoje eu não só vou trazer quais são os custos, como vou trazer quais são as tarifas, quais são de fato esses custos, quais são os impostos, onde você saber qual é a alíquota certa, se estão te cobrando certo, se não estão tentando te enrolar, que eu já vi muito, inclusive cartório emitir valor errado. E vou trazer para o meu computador do zero uma pesquisa para você calcular os emolumentos do cartório também, além de falar uma estimativa por bancos, quais são esses custos que você tem, e no geral você saber exatamente quanto vai te custar tudo isso, e na prática depois se os bancos financiam ou não financiam. Agora, e quem está chegando pela primeira vez, está olhando quem que é esse maluco aí que vai trazer esse monte de informação, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito no melhor canal de crédito, finanças e tudo mais, já se inscreve aqui para ajudar a gente, deixa o seu like, ative o sininho. Nas redes sociais, todos esses vídeos vão para lá também, então segue a gente lá e vem comigo para mais um vídeo maravilhoso. Bom, turminha, antes de a gente entrar no vídeo, né, trazer exatamente o que são custos, tarifas, a gente precisa dividir eles de fato para saber o que é cada coisa. E basicamente eu vou dividir aqui em três pilares que são de fato todos os custos que você vai ter ao fazer um financiamento. De lambuja, fica até o final do vídeo porque você vai aprender a calcular os custos, esses completos, independente de fazer para o financiamento. Inclusive uma dúvida das pessoas: não, mas ô Gaspar, eu comprei à vista, eu vou transferir o imóvel para o meu nome, como é que eu sei se os custos estão certos? Então hoje você vai saber calcular custos em geral, porém anexo a isso com o financiamento imobiliário. E basicamente são três principais custos, tá? Você vai ter primeiro as tarifas bancárias, que eu já vou explicar o que é, qual que é o valor, como saber se está certo ou não. Depois você vai ter os custos de fato, quais são as despesas que você vai ter que honrar para poder transferir esse imóvel para o seu nome. E por último você vai ter impostos. Dependendo do tipo de transação, sempre vai haver impostos. Inclusive tem uma dica que talvez você possa economizar até 50% nesses impostos. Então fiquem atentos a isso. Então começando por tarifas, tá? O que são tarifas bancárias? Tarifas bancárias são todas as tarifas e taxas cobradas pela instituição bancária para fazer um financiamento imobiliário. Então, basicamente, vou dar um exemplo para vocês, né? A tarifa principal que o banco cobra geralmente é para uma análise de cadastro ou abertura de cadastro e para avaliação do imóvel, que é uma tarifa que tem que ser inclusa no seu financiamento, porque de fato o engenheiro vai ter que fazer uma avaliação desse imóvel. Porém, com a tecnologia e o avanço das coisas, você vai ter hoje avaliação in loco, onde o engenheiro vai de fato até o imóvel para fazer essa avaliação. Isso vai ter um custo, porém com a tecnologia agora, dependendo do imóvel, se é um imóvel bem localizado, num apartamento, onde eles consigam muitas amostras, esse custo pode ser reduzido porque esse laudo pode ser feito online, tá? Então basicamente é para esse tipo de tarifa bancária que o banco inclui esse valor dentro dessas despesas. E como que você sabe na prática o valor dessas tarifas, quanto está sendo cobrado de você, em que momento que ela vai ser cobrada, tá? Basicamente é na simulação de crédito. Um exemplo, tá? Hoje eu vou dar exemplo de dois grandes bancos que na média tá todo mundo cobrando mais ou menos isso porque teve um reajuste dentro do mercado em relação a essas tarifas. Vamos falar de Itaú e Santander. Itaú, você vai ter uma tarifa de R$ 1.950, tá? E o Santander, uma tarifa de R$ 1.850. Então, isso são as tarifas desses dois bancos. O que vai acontecer com cada um deles? Vai ter momentos diferentes de cobrar isso, mas geralmente vai ser um pouco antes da emissão do contrato, que você já vai ter aberto uma conta com o banco, vai estar tudo pronto para de fato efetivar o seu financiamento e vai ser lançado para débito em conta, ou seja, o banco vai lançar essa despesa para você. E basicamente, como é que agora você já sabe mais ou menos, né, o valor dela? Na simulação, o banco tem que te informar o custo. Porém, eu estou falando de dois bancos que vão, de fato, te cobrar. Porém, a gente ainda tem instituições, exemplo do Banco Inter, alguns outros tipos de bancos, que vão lançar isso adicional ao valor financiado. Exemplo, o Banco Inter lá tem um custo total de R$4.000. O que vai acontecer com o banco? Você fez uma simulação lá de R$200.000. O seu saldo devedor vai ser R$204.000, dos quais você vai pagar, né, então parcelado essa despesa, e 200 mil vai para o vendedor do imóvel. Então, basicamente, é dessa maneira que você calcula as tarifas bancárias.
Bom, turma, agora que a gente entendeu já as tarifas bancárias, né, vamos para um segundo custo aí que geralmente vai se ter, que são os impostos, tá? Porque o imposto também, independente de você fazer com financiamento ou com recurso próprio, dificilmente você vai escapar. Existem pequenas exceções aí de isenção, mas vamos pensar para praticamente todo mundo você vai ter um imposto. Para a compra de um imóvel, você vai ter um imposto principal, que é o ITBI, Imposto sobre Transmissão do Bem Imóvel. É um imposto de alíquota municipal, tá? Uma alíquota percentual, exemplo, uma média nacional 3% sobre o valor de compra e venda declarado, tá? Então, por exemplo, se você vai lá comprar um imóvel, né, de 300 mil reais, você vai ter um imposto de 9 mil reais. A diferença é que quando você for fazer com financiamento imobiliário, desde que seja a sua primeira aquisição, você enquadra dentro das regras, a gente tem um vídeo que fala muito sobre isso, vamos deixar um card para vocês, você pode ter um desconto de até 50% por ser a sua primeira aquisição, tá? Mas basicamente é um imposto de fato que você vai ter que pagar. Agora, existem duas maneiras de você pagar isso. Ou você vai pagar do seu bolso, né? Um exemplo, você comprou o imóvel, automaticamente você vai pagar. Através de financiamento, você vai ter duas opções. Ou você também paga no seu bolso, ou você tem a possibilidade de incluir no seu financiamento, desde que os valores que você esteja financiando respeitem isso, né? Um exemplo, se você tem um teto de financiamento de 80%, você vai ter que tirar desses 80%. Agora, tô financiando 60% e eu não quero desembolsar. A taxa de juros que eu peguei tá legal, eu quero pagar parcelado. Você pode incluir isso dentro do seu financiamento. Então, imposto ou imposto principal para a transmissão de um imóvel, seja comprando com financiamento ou recurso próprio, é o ITBI. Bom, turma, agora que a gente fez um apanhado, né, sobre quais são as tarifas que você vai ter no financiamento, a gente também falou dos impostos que você tem também através de financiamento ou com recurso próprio, não importa. E agora a gente vai falar de um último custo, que seria uma despesa que também você vai ter, independente de ser por financiamento ou recurso próprio, que são as despesas cartorárias e demais custos que você vai ter, como por exemplo, um SEDEX, reconhecimento de firma dos contratos, seja de financiamento ou seja particular, não importa, você vai ter esse custo. E o principal de todos, que aí eu vejo muitas reclamações das pessoas de acharem que está muito caro, não saberem, não existe a informação de como calcular. E foi por isso que a gente está fazendo esse vídeo, que é as despesas de cartório, né? Por quê? Quando você faz a compra de um imóvel, você vai transferir para o seu nome, você vai ter um tipo de alíquota. Quando é feito com financiamento, você vai ter um outro tipo de alíquota. Se você tem que fazer alguma averbação, por exemplo, a pessoa tinha uma dívida, nesse imóvel está sendo quitada para transferir para o seu nome, tem outro tipo de custo, ou seja, é uma caixa preta, ninguém sabe como calcular. E é isso que a gente vai fazer aqui. Mas de fato a gente está falando agora sobre os custos cartorários, ou seja, no registro de imóvel e também no tabelionato, seja se você também fazer uma escritura, né, algum tipo de situação, você vai ter esses custos. Mas eu acho que a escritura, a gente não vê tanta reclamação. Basicamente, inclusive, é um custo que você pode ter se você não fizer financiamento imobiliário, porque um detalhe importante, no financiamento imobiliário, o próprio contrato do banco tem força de escritura pública, não precisa fazer escritura, o próprio contrato serve como escritura. Agora, se você está comprando à vista, você vai ter que fazer escritura no tabelionato de notas para, depois dessa escritura feita, você levar para recolher o ITBI. Então você vai ter um custo ali que em média, né, a gente olha em cartórios é 800, R$1.000, mais o imposto que eu falei lá na média 3%, tá vendo? Já virou 4% para você fazer tudo isso. Agora, se for através de um financiamento, você não tem o custo de escritura, mas ambos você vai ter que partir para o cartório. E é isso que eu vou fazer com vocês. Então eu vou convidar vocês para vir para o meu computador, vamos gravar uma jornada de como calcular os custos do registro de imóvel. Estou aqui no nosso professor querido, o Google, né? Página em branco, para fazer desde o zero, vocês entenderem como ter acesso ao custo, né, das despesas cartorárias para calcular, ver se está certo, não está, e saber certinho quanto você vai gastar para de fato transferir esse imóvel para o seu nome. E aí basicamente a pesquisa que eu indico, vamos falar de São Paulo, que seria aí o estado onde a gente tem, né, o maior volume de financiamentos, créditos, etc. Tá? Então você vai colocar o seguinte, tabela de emolumentos, emolumentos de São Paulo 2022, registro de imóveis, olha que interessante. A partir do momento que eu botei essa tag, mas pode ser em qualquer estado, Rio de Janeiro, Santa Catarina, não importa, tá? Inclusive, o próprio site do registro da sua cidade muitas vezes vai ter na aba, dentro do site, tabela de emolumentos, ou você pode pedir para o registro. Então, pega a dica aí. Mas vamos pensar que a gente está fazendo sozinho, sem pedir ajuda para ninguém. E aqui a gente abre, vocês vão perceber, a tabela de emolumentos, né, do estado de São Paulo. E aqui você pode, por exemplo, escolher o ano, né, 2022, como vocês estão vendo aqui. Eu quero justamente para a cidade de São Paulo, capital. Então, automaticamente, perceba, ele já abriu para a gente aqui uma tabela e alguns tipos de discriminação ou, inclusive, tipos de ações que você vai tomar. Exemplo, registro com valor declarado. Basicamente é isso, né? Estou comprando, por exemplo, um apartamento com 2 vagas, então vão ser 3 matrículas. Exemplo, tá? É um imóvel de 300 mil reais e 2 vagas de 30 mil reais cada uma. Então, um imóvel 300 e 2 vagas de 30, 60 mil reais.
Aqui vocês vão perceber, ó, de tanto até tanto eu vou ter um custo. Então, se eu estou registrando, né, a transferência de um apartamento de 300, eu estou nessa faixa aqui, 287 a 319. Então, eu já consigo entender, né, que eu vou ter basicamente um total de 2.400 e poucos reais. Porém, eu tenho duas vagas nessa faixa aqui, de 15 a 31 mil. Então, eu sei que eu vou gastar mais duas vezes 1.200 e pouco. Ou seja, eu vou ter na média um custo de quase 5 mil reais. E é isso mesmo. Agora, se eu estou com financiamento de primeira aquisição, é pela metade. Estou comprando à vista ou com troca, vai ser esse valor. Porém, mais para frente vocês vão perceber que eu tenho averbações com o valor declarado. Ou seja, se eu tenho esse custo para transferir, eu posso ter mais um custo de averbar, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um financiamento, não deixa de ser um tipo de averbação, que também vou ter mais um custo. E aí você vai olhando os valores, né? Aqui vai te entregar todos os custos possíveis. Inclusive, se você vai ter averbação sem valor declarado, como esse exemplo aqui, ó. Eu tinha um financiamento, quitei e só quero lá cancelar, eu quero averbar o cancelamento do meu antigo financiamento. É um valor único aqui, porém você vai ver que vai ter aqui a abertura de matrícula, sem incorporação ao condomínio, você vai ter aqui, vamos olhando aqui, ó, debêntures, pacto antinupcial, ó, às vezes o banco exige que seja registrado, ó, você vai gastar esses 30 e poucos reais para registrar o seu pacto lá na matrícula. Cancelamento de cédula rural, penhora, certidões, ó, certidões sob qualquer forma. Aqui você tem lá, ó, R$63, depois for uma zona especial, enfim, você vai ter tudo quanto é serviço prestado, você vai achar nessas tabelas. Ou seja, aqui você tem uma noção prática, inclusive quando sai um orçamento, porque você vai lá transferir esse imóvel, sai um orçamento por parte do registro, você consegue conferir se está de acordo tudo que está discriminado. Então, turminha, aqui dei uma aula prática como você do zero e, novamente, você pode pesquisar em vários estados. Então, recapitulando, quando a gente fala quais são os custos gerais que eu tenho, independente de ser com financiamento ou não, para comprar um imóvel e transferir para o meu nome, resumindo, né? Quando é com financiamento, você vai ter as tarifas bancárias, que são os custos do banco para fazer o seu financiamento, que pode ser descontado de você, pode ser incluso no financiamento, depende do banco. Falamos também dos impostos, que o principal imposto que você vai ter na compra de um imóvel é o ITBI, Imposto sobre Transmissão do Bem Imóvel, pagos pela prefeitura, no caso a prefeitura emite isso, então você pode conseguir na prefeitura uma alíquota média 3%. Tem locais que vai ser diferente, vai cobrar uma parte por financiamento, uma parte de recurso próprio, mas eu estou fazendo uma conta na média. E depois os custos tanto de tabelionato para emissão de escritura, caso você não esteja financiando, porque você, novamente financiamento, o próprio contrato tem força de escritura, assinatura de firmas, esse tipo de custo, SEDEX, aquela coisa toda. E por último, os custos de registro de imóvel, que de fato é para fazer o ato de transferir para o seu nome. E dica de ouro para você que viu o vídeo dando todos os custos, independente do financiamento, de fato você tem que concluir tudo, né? Para o vendedor poder receber, é um processo que o banco fica em cima. Agora, se você compra um imóvel, não fica no contrato de gaveta. Faça todo esse procedimento para garantir o seu direito real sobre a propriedade, tá? Então é uma dica muito legal que eu deixo para vocês. Agora, turminha, tem dúvida? Quer uma assessoria? Você está realmente nesse momento? Tem ainda dúvidas, né? Precisa de uma ajuda a partir do momento que for financiar? Tá vendo que é muita dica, muita coisa? Vocês estão em casa, o que vocês precisarem, né? Nosso time está sempre à disposição para bem atender vocês. Também quer fazer simulação, qualquer coisa, vamos deixar um link aqui do nosso site, nossos portais, canais de comunicação, Telegram, tudo que vocês quiserem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.